Qual é a página do capítulo? Boa noite. Boa noite. Capítulo 6, as lições do amor. Terceiro tópico, como abandonar o ataque. Como já enfatizamos, toda ideia tem início na mente de quem a pensa. Portanto, o que se estende da mente ainda está nela, e ela conhece a si mesma por aquilo que estende. A palavra conhecer aqui está correta aqui, porque o Espírito Santo ainda mantém o conhecimento a salvo em tua mente através da sua percepção imparcial. Por não atacar nada, ele não apresenta nenhuma barreira para a comunicação de Deus. Portanto, o que é nunca é ameaçado. Então, quando Cristo fala lá nos primeiros capítulos, né, que na verdade você não deve ter medo porque nada pode lhe ferir. É exatamente isso que ele está dizendo. Porque o que é nunca pode ser atacado. Então, quando a gente fala manifeste a sua presença, eu sou. Ah, eu sou o quê? Eu sou, eu sou. Porque quando a gente manifesta a presença, eu sou, a gente simplesmente é. E é exatamente isso. Quando se é, você não pode ser ferido por nada, nem por ninguém. Deixa eu botar o fone. Eu não sei como é que tá o áudio, mas talvez com fone fique bom. Pronto. Por não atacar nada, ele não apresenta nenhuma barreira para a comunicação com Deus. Portanto, o que é nunca é ameaçado. A tua mente é como a mente de Deus. Não pode jamais ser profanada. O ego nunca foi, nem nunca será parte dela. Mas através do ego, tu podes ouvir, ensinar e aprender o que não é verdadeiro. Tu tens ensinado a acreditar que não és o que és. Bom, se somos a luz do mundo, se somos Deus, se somos perfeitos, se somos o sal da terra, tudo isso está dito pelo Cristo. E se não acreditamos que somos tudo isso, é só olhar aí o que está acontecendo na nossa humanidade, no nosso planetinha, para a gente perceber que a gente não acredita em quem somos. É óbvio que nós estamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo o que a gente chama de lei do ego. O que, na verdade, o Cristo chama de lei do ego, que não tem nada a ver com a lei do espírito. Entender isso, entender que nós estamos o tempo inteiro ensinando o que não é verdade, porque quando nós pensamos em nós mesmos e nós usamos palavras muitas vezes, eu sou, e aí uma palavra chula, uma palavra de baixa frequência, uma palavra que nos amaldiçoa, a gente não sabe o que a gente é. Quando a gente se sente perdedor, quando a gente se sente fracassado, quando a gente tem medo do fracasso, medo da perda, medo, a gente não sabe o que é. Porque tudo o que é não pode ser atacado. Então, saber o que somos, quem somos, nos tiraria qualquer possibilidade de sentir medo. Só de início. Porque o medo não é real. O medo é baseado nas ilusões, nas fantasias do ego. Uma forma de manipular. Acreditar naquilo que não é real nos faz tornar seres irreais. Porque aquilo que você acredita que é real, na sua vida se torna real. Então, se você acredita que você não é capaz, você realmente não será capaz e você vai estar criando uma vida baseada em ilusões.
E toda ilusão é como um castelo de areia. Em algum momento ele vai se desfazer. Acontece que as pessoas elas se apegam tanto às ilusões que quando esse castelo se desfaz, que deveria ser a maravilha na vida delas, elas caem em desespero, porque era o castelo dela. Não podes ensinar o que não aprendestes, e o que ensinas, tu fortalece em ti mesmo, porque o está compartilhando. Cada lição que ensinas, tu estás aprendendo. É por isso que tens que ensinar apenas uma lição. Se és que vais ser livre de todo o conflito, tem que aprender só com o Espírito Santo. E tens que ensinar só através dele. Uau! Isso é acordar de manhã, entregar seu coração, sua mente, suas palavras, seu pensamento, sua visão, sua audição, seus sentimentos ao seu eu superior. Sim, porque se você deixar que ele faça a maestria do seu dia acontecer, você está fazendo exatamente isso. Você está aprendendo só com o Espírito Santo. Quando a gente busca controle, quando a gente busca tomar nossas próprias decisões, porque afinal de contas temos o livre-arbítrio, mas deixar o Espírito Santo nos conduzir, o eu superior, nos conduzir a centelha divina, é o nome que você queira dar, é usar o nosso livre-arbítrio a nosso favor, para que a gente aprenda qual é o caminho mais fácil. Porque não é necessário aprender pela dor, gente. Essa história de que se está doendo é porque está aprendendo. Quando o Clarinha era pequena, minha filha, que ela dizia assim, ai minha mãe, eu nunca vou querer fazer depilação. E eu, naquela época, não tinha tanta iluminação espiritual, enfim. Eu dizia assim, nada, minha filha, depilação a cera, quando dói é porque a gente está ficando bonita, é a beleza entrando, ó que loucura. Se tá doendo, é a beleza entrando. Ah, vai pro salão, puxa o cabelo, tá doendo. É a beleza entrando. Mulher tem dessa, né, gente? Aí usa um sapato alto, salto fino, para ficar elegante. Acha que a elegância está no sapato. E o pé tá todo machucado. Mas ela bota na cabeça dela que é o quê? É a beleza entrando. A gente não precisa nem estar bonita, nem estar elegante, nem ser elegante através da dor. Até porque somos a beleza. Então, estar bela faz parte do pacote. Somos a elegância. Estar elegante também faz parte do pacote. Nada material de fora para dentro vai despertar a luz que está dentro de nós. E a luz ela é composta de tudo. De beleza, de elegância, de riqueza, de prosperidade, de abundância, de saúde. Despertar essa luz faz com que a gente seja o que nós verdadeiramente somos, a nossa verdadeira identidade, o nosso eu sou. Tu és só amor. Mas quando negas isso, fazes do que és algo que tens para aprender a lembrar. Eu já disse que a mensagem da crucificação foi: ensina só amor, pois é isso que tu és. Essa é a única lição perfeitamente unificada, pois é a única lição que é una. Só ensinando-a pode aprendê-la. Conforme ensinas, assim aprenderás. Se isso é verdadeiro, e de fato é verdadeiro, não te esqueças que o que tu ensinas está ensinando a ti mesmo. Sensacional. E naquilo que projetas ou estendes, tu acreditas. A única segurança está em estender o Espírito Santo, porque na medida em que vês a sua gentileza nos outros,
a tua própria mente percebe a si mesma como totalmente inofensiva. Uma vez que possa aceitar isso plenamente, ela não vê nenhuma necessidade de se proteger. A proteção de Deus, então, desponta sobre ela, assegurando-lhe estar perfeitamente segura para sempre. Os que são perfeitamente seguros são totalmente benignos. E o que ele está falando, né, de segurança, enfim? A gente tem uma falsa ideia de que é necessário blindar nosso carro, é necessário um guarda-costa, enfim. E quando a gente percebe que a única blindagem correta é a blindagem através do amor incondicional, engraçado que logo no início que a gente começou, que eu comecei, na verdade, a fazer a clínica da multidimensional e coisa e tal, a primeira mensagem, uma das primeiras mensagens, eu não vou me recordar agora se foi a primeira mensagem, mas uma das primeiras mensagens que eu recebi de Sananda com relação ao meu campo eletromagnético, né? Que eu questionava muito, mas eu tenho que ficar me zipando o tempo inteiro, eu tenho que ficar o tempo inteiro fechando meu campo, porque tá tudo muito exposto, enfim. E ele diz assim: calma, criança. A única forma de manter uma blindagem é vibrando em amor. Então, e aí eu me lembro muito do filme, né, A Profecia Celestina, que é um filme que me tocou muito. Foi um dos primeiros filmes assim que mais me deixou muito tendenciosa a enveredar para o Theta Healing, para multidimensional e agora para a biofísica, né, a biorressonância. Foi esse filme, A Profecia Celestina. E nesse filme, no final desse filme, eu entendi a mensagem de Sananda. Eu já tinha assistido antes, essa mensagem, quando ele me trouxe, me fez voltar a esse filme, impressionante, foi meio que instantâneo. E é exatamente isso. Tem uma parte onde eles estão ali, eu acho que eu até já comentei isso com vocês, isso mexe muito comigo. Tem uma parte que eles estão ali sendo ameaçados pelas pessoas armadas querendo matá-los, os que estão à procura da profecia celestina, e eles começam a vibrar em amor. E eles começam a vibrar em amor e eles simplesmente ficam invisíveis aos olhos das pessoas que querem matá-los. Eles vão para uma outra dimensão. Eles saem da dimensão da matéria e vão para outras dimensões com seus próprios veículos, com seus corpos. Enquanto eles estão ali vibrando no amor, nada pode chegar a eles, porque nenhum daqueles seres que querem fazer o mal e que, portanto, são seres que não estão na mesma frequência que eles não conseguem ver. Na hora que eles começam a vibrar no medo, eles começam a ficar visíveis. E as pessoas, e tem um dos amigos deles, que percebe isso e diz: vocês estão vibrando no medo, volta para vibrar no amor, volta para vibrar no amor, para que eles não vejam vocês. E acaba que vem ele, mas enfim, tudo se resolve no final, que eu não vou dar spoiler. Mas é mais ou menos isso. Quando a gente se mantém uma vibração elevada, na vibração do amor, a gente só consegue ser visto através dos olhos do amor. Então, somente essas energias que estão similares às nossas é que podem chegar até a gente. E as energias que são similares à energia do amor, que é o amor, a bem-aventurança, né, a contemplação, enfim, são energias que não lhe fazem mal, muito pelo contrário, são energias que são benéficas e, portanto, jamais vai lhe trazer nenhuma situação de medo ou de qualquer outra coisa. Então, estar blindado na energia do amor é vibrar o tempo inteiro em amor incondicional. E aí, às vezes, quando isso não é possível, porque ainda temos muito, muito e muito das energias de atração e rejeição, que são as energias egóicas explicadas pelo próprio Cristo lá na carta 7 ou é carta 5, que ele começa a explicar o ego,
do livro As Cartas de Cristo, a gente ainda tem muita energia de atração e repulsão, ou seja, alguma coisa que lhe atrai através da conversa que você está com a pessoa, alguma coisa que lhe traz repulsão com relação ao comportamento, à conversa de outra pessoa. Como a gente ainda tem muitas energias dessa forma aflorada por conta do domínio do ego em nossa vida, a gente se pega muitas vezes no dia vibrando em uma densidade. E estar em densidade vai trazer coisas densas à nossa vida, porque a gente já sabe que semelhante atrai semelhante. E como a gente já sabe que semelhante atrai semelhante, a gente também sabe que densidade gera densidade. E tudo que é denso é tudo que nos impede de galgar um plano superior. E esse plano superior é uma frequência mais elevada e, portanto, a frequência do amor é uma das frequências mais elevadas. E o Criador, muito lindamente, uma certa feita no ano passado, me levou a um mantra que eu já compartilhei com vocês, né? Que é: Criador, me mantenha na frequência do amor. Então, na hora que a gente percebe, porque estar consciente, orar e vigiar é importante. Então, na hora que a gente percebe que a gente saiu da nossa frequência do amor e abrimos as portas do nosso lar para qualquer energia adentrar, a gente automaticamente pede ao Criador: Criador, me mantenha na frequência do amor, para que a gente possa então fechar de novo as portas do nosso lar e estarmos 100% blindadas. Vamos lá. Eles abençoam porque sabem que são abençoados. Ah, gente, isso é lindo demais. A gente tem uma falsa ideia, a gente, o ego humano, tá? Não tô falando de mim, nem de nenhuma de vocês. Mas o ego humano tem essa falsa ideia de que se você der, você perde, né? Se você der o dinheiro, você vai ficar sem. Se você der a sua bênção para a pessoa, você vai ficar sem a sua bênção. E, na verdade, é o inverso. Quanto mais você dá, mais você recebe. E você recebe de quem? De você mesmo, porque você é Deus aqui e agora criando e fazendo as coisas acontecerem na sua vida e ao redor da sua vida. E eu tenho um costume, mas eu não sei lhe dizer assim agora ao certo de quando é esse costume, mas é de pelo menos 18 anos. Minha filha tem 18 anos. Eu me lembro de fazer isso pelo menos quando ela tinha 1 ano de idade e nunca mais parei. E eu acho que foi até de antes disso. Não sei, não consigo lembrar agora de quando. Mas eu tenho uma mania muito grande de falar com as pessoas e Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Eu falo com uma pessoa, um frentista do posto de gasolina, para colocar gasolina no meu carro, falo com ele brincando e coisa e tal, no final, Deus lhe abençoe. Não importa se eu conheço o cara ou não. Eu chego na padaria, vou comprar o pão, Deus lhe abençoe. Mas é tão automático que às vezes é como se fosse um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sabe? Já virou não sei. E eu tenho uma cliente minha que ela diz assim: Ô Bia, como é mesmo que você diz? Deus lhe abençoe. Ela: é isso mesmo. Vou falar Deus lhe abençoe para todo mundo. Eu digo: fale, minha filha, fale. Porque a gente tem que ter esse hábito de abençoar as pessoas. Porque nós somos seres abençoados demais. As bênçãos divinas estão vindo para a nossa vida como enxurrada no momento em que nós abrimos os olhos até a hora que a gente vai dormir. Durante o nosso sono, nós somos velados pelos nossos anjos. Eles estão ali velando pelo nosso sono e nos conduzindo a frequências melhores. E quando a gente vai em algum plano astral que não seja agradável, nosso anjo vai lá e nos resgata. Então, nós estamos recebendo bênçãos diárias, todo segundo, todo minuto. É uma cachoeira ininterrupta de bênçãos. Acontece, como Einstein dizia, nós podemos ver como se podemos viver vendo como se tudo ao nosso redor fossem milagres, ou como se tudo não fossem milagres. E isso ficou bem chocante na minha vida quando eu assisti aquele filme Milagres no Paraíso. Eu sempre gosto, né, de falar de filmes, porque eu sempre gosto de assistir esses filmes e sempre ter um quê de interligação com o nosso dia a dia. O filme fala de uma criança que estava doente, eu não sei se vocês conhecem, mas a mãe dela era uma pessoa de fé. E o que eu queria falar era da mãe. A mãe era uma pessoa de fé e ela perde a fé por conta da doença da filha. E ao final do filme, a menina faz remissão automática, normal, se autocura,
Isso é normal, isso não pode ser visto como um milagre divino, não, isso é o milagre da vida, é o milagre do dia a dia, é o milagre de cada um de nós, porque somos pessoas milagrosas. E isso é normal. Como vai a senhora? E isso é muito normal. E a menina, ela se cura, faz remissão automática, né? E a mãe volta à igreja, volta às pessoas e vai contar a história da filha. E ninguém acredita. Quer dizer, todo mundo acredita, um grupo de pessoas bem pequenininha não acredita e fica fazendo motim, uma pessoa fala, enfim. Mas nessa hora, a mãe se dá conta de todos os pequenos milagres que aconteceram no decorrer da jornada dela em busca da cura. A pessoa que foi lá leva elas para um parque, o outro que foi lá leva ela para a biblioteca, o outro que fez isso, a secretária do médico que fez aquilo outro. Foram milagres o tempo inteiro. E a gente, com a nossa consciência limitada ao ego, enxerga isso como coincidências. Ó, gente, não tem coincidências. Tudo são bênçãos divinas agindo o tempo inteiro. E as pessoas são justamente a forma da expressão que a bênção divina vem para a nossa vida. Então, uma pessoa que diz assim, eu quero empreender em um negócio e esse negócio tem que dar muito certo. Eu lembro muito do professor Hélio Couto falando isso, né? Ele diz muito isso, né? Ele diz assim, você pede para você ter um emprego dos seus sonhos ou que o negócio, que você encontre um investidor certo para o negócio que vai dar muito certo. E você pede, você clama, e você agradece todos os dias que você já encontrou essa pessoa, e faz cadernos de gratidão, e faz todas as práticas de manifestação possíveis. Massa! Mas você é uma pessoa preconceituosa. Você é uma pessoa que tem preconceito racial. E aí você vai para um café. E aí nesse café, um amigo seu lhe apresenta a um enorme investidor, o cara que ia fazer todos os seus sonhos virarem realidades. Mas ele é negro. E pela sua falta de visão espiritual, você perde o seu cavalo selado. E aí eu tô falando de um item que nos torna denso, que é a falta de aceitação. Porque preconceito nada mais é do que falta de aceitação. Aceitação do outro, aceitação, enfim, aceitação. Se você está vibrando nas energias de amor, de aceitação, de gratidão, de cura, de felicidade, é essa hora. E aí você não tem preconceitos, é óbvio, porque se você vibra nessas energias, você preconceito realmente é uma coisa do ego, você não os tem. E aí o seu amigo te apresenta essa oportunidade. O que está acontecendo? Bênçãos, milagres. Porque você não ia naquele café da manhã, ou você não ia naquele café da tarde, naquela cafeteria, você não iria ali, mas alguém te ligou, você lembrou, enfim. São as chamadas coincidências, né? E que acontecem. Acontecem. E acontecem muito mais tempo na nossa vida do que a gente percebe. Só que a gente às vezes está tão cego, sabe aquela coisa que Jesus dizia, quem tem olhos que vejam? Às vezes a gente não está com esses olhos. E não é por causa de preconceito, não, é por causa de outras densidades, né? Outras densidades que não nos deixa enxergar além do véu, enxergar além do que está sendo apresentado para a gente. Às vezes as coisas... Frequência, exatamente. Às vezes as coisas estão se apresentando para a gente, se tornando fácil. Tem uma passagem de uma sériezinha que minha filha adorava assistir. Eu acho que eu assisti com ela umas 2 vezes essa série, Gilmore Girls. É uma série dos anos 80, bem antiga, dos anos 90, na verdade, começa em 93. E é a história de uma mãe sozinha que cria uma filha. Em determinada hora aí da série, um noivo, um cara lá,
pede Lorelai em casamento. Ela, eu vou casar e coisa e tal. E aí aceita, tá apaixonado pelo cara. E aí ela sai um sábado com uma amiga dela para fazer os preparativos do casamento. Ela só ia ver o vestido de noiva. Mas nesse sábado, tudo aconteceu simultaneamente. A floricultura estava disponível, o buffet, o lugar, a igreja, o vestido, o convite de casamento, o cara para fazer não sei o quê. O casamento ficou pronto em uma tarde de sábado. E aí ela chega em casa, aí conta para a filha: o casamento está pronto, só falta esperar agora a data chegar. E a filha: como? Você já resolveu tudo? Ela: magicamente tudo se resolveu. E aí ela para e diz assim: não é estranho? Estou começando a perceber que não vai dar certo esse casamento. Gente, a pessoa. E realmente ela acaba ela não vai para o casamento dela, ela acaba o casamento dela. Porque ela fica com a sensação de que foi muito fácil. Minha gente, é o que a gente faz o dia inteiro, o tempo inteiro. A gente, mas não, nós 4 aqui somos pessoas extremamente antenadas com o fluxo da gratidão, com o fluxo do receber. Mas mais da metade da humanidade não sabe receber. E quando ela entra em um fluxo de harmonia e pega aquela chamada corrente marítima que as tartarugas pegam em Memphis, que eu adoro falar essa historinha das tartarugas, porque o filme de Nemo, eu fico louca quando eu vejo aquelas tartarugas surfando na onda da corrente marítima que levam elas para a Austrália. Então, quando a gente entra numa corrente marítima dessa e que tudo dá certo, a gente para e diz: opa, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, porque não pode ser tão fácil. E por que tem que ser difícil? Eu tive uma sociedade há um tempo atrás, e na época, aquela sócia minha daquela época, dizia muito assim: não pode ser fácil. Era o lema dela. Ela falava isso para tudo. Até que eu me peguei falando isso e eu disse: mas Bárbara, você falando isso, porque ainda que eu não tivesse despertado, como hoje eu já sou uma pessoa desperta, ainda em evolução, claro, como todos nós, mas muito mais do que como eu era naquela época, mas eu sempre tive essa coisa do pensar positivo, do vibrar positivo, de que tudo é energia, e isso eu acho que eu nasci já com esse genzinho de que tudo é energia. E com esse véu retirado de mim, isso desde quando eu nasci. Mas eu comecei a falar isso porque sabe que mantra pega? Mantra positivo pega, agora mantra negativo, minha filha, tem um negócio de uma atração e você quer falar as coisas negativas, é um negócio impressionante, porque eu falei muito isso, viu, gente? Eu falei muito, cancelado, 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 porque é para ser fácil, é para ser suave, é para ser agradável, é para ser harmonioso, não é para ser doloroso. Quanto mais a gente traz resistência, tudo que gera resistência gera dor. E aí, essa semana eu fiquei com a tosse insuportável. Memphis até falou assim para mim: Bárbara, vamos olhar o que é essa tosse, porque às vezes isso tem alguma coisa por detrás querendo dizer. Eu até disse para você hoje, não foi, Memphis? É resistência. Porque é resistência. É resistência a algumas coisinhas que eu sei que eu tenho que soltar. Quando a gente está perto de uma parede de diamantes, eu já vi muito essa figurinha, e é engraçado porque essa figurinha me persegue mentalmente. Tem uma parede, tem um cara lá, ele tá, um mineiro, né, na mina lá, um mineiro não de Minas Gerais, mas um trabalhador da mina, e ele está em busca da grande fortuna da vida dele, e ele está lá batendo na parede para chegar até aonde tá as pedras preciosas. E ele está a uma martelada, eu nem sei se o nome é martelada, ele vai meter o negócio, o porrete, martelo, sei lá, para chegar na jazida de diamantes. Gente, na hora que ele tá para fazer aquele movimento, ele olha para trás, viu tudo que ele já fez e viu que nada aconteceu. Ele só precisa daquela marretada. Ele joga a marreta no chão e vai embora. Porque ele não acredita.
Mas é a hora dele ali. E por que a gente fala tanto nisso? Porque aquilo que você acredita que é real, é real. Então, se você acredita que você é merecedor, se você acredita que com você tudo vai dar certo, você nunca vai desistir. Você vai tentar até conseguir. Porque todas as pessoas que acreditaram que era possível fizeram impossíveis acontecer. Porque elas não sabiam que aquilo era impossível. E é assim que o Guinness Book acontece. O Guinness Book é feito por pessoas que não acreditam no impossível e que a cada ano vai mudando os marcos e marcos mais humanamente impossíveis de serem alcançados, mas vai alguém lá e alcança. Porque tudo é possível, o universo é feito de infinitas possibilidades. E eu nem sei porque que a gente entrou nesse assunto, que eu falei demais, não foi? Mas enfim. Vamos lá. Ah, porque eu estava falando, eles abençoam porque sabem que são abençoados, exatamente. Sem ansiedade, a mente é totalmente benigna. E porque estende beneficência, é beneficente. A segurança é o abandono total do ataque. Olha que lindo. Nenhuma transigência é possível nisso. Ensina o ataque em qualquer forma, e tu o terás aprendido e serás ferido por ele. Porém, esse aprendizado não é mortal e podes desaprendê-lo deixando de ensiná-lo. Já que não pode deixar de ensinar, a tua salvação está em ensinar exatamente o oposto de tudo aquilo que o ego acredita. É desse modo que vais aprender a verdade, vai libertar-te e manter-te livre enquanto os outros a aprendem de ti. O único caminho para se ter paz é ensinar a paz, enquanto que a gente faz guerra para conseguir paz, né? Olha que loucura. Ensinando a paz, tu mesmo tens que aprendê-la. Porque não podes ensinar o que ainda dissocias. Só assim pode ganhar de volta o conhecimento que jogaste fora. Tu tens que ter uma ideia de compartilhá-la. Ela desperta na tua mente através da convicção que vem de ensiná-la. Tudo o que ensinas será aprendendo. Estará aprendendo. Ensina só o amor e aprende o amor é teu e que tu és amor. Isso aqui tem uma outra passagem de um outro filme, Beleza Oculta, né? Nossa, o filme Beleza Oculta, e se vocês não assistiram, pelo amor de Deus, assistam. É um filme muito intenso, muito lindo, forte e revelador. A beleza que está oculta em tudo. É lindo esse filme. Bom, tem uma parte nesse filme que o cara diz lá, né? O espírito do amor pergunta a ele: quando foi a única vez, quando foi a vez na sua vida que você sentiu amor? E aí eles estão em uma conversa tensa, na verdade. Aí ele diz assim: engraçado que quando eu peguei a minha filha nos braços, eu não senti amor. Eu senti que eu era o amor. Nossa, não é ter amor, é ser o amor. E é exatamente isso que o Cristo nos convida, a ensinar amor, porque é o simples fato de ensinar amor faz com que a gente lembre de quem nós somos. Nós somos o amor. Nós somos, primeiro, Deus é amor. Nós somos seus filhos e nós temos Deus, a fagulha, a centelha em nós. A nossa essência divina, o nosso eu superior é 100% amor. Então, não tem como nós não sermos o amor. Nós somos filhos do amor. Nós somos o amor. E ser o amor significa dizer que tudo aquilo que a gente acha que está contra nós são ilusões, porque nada é capaz de estar contra o amor.
A única resposta. Parágrafo 4º. Lembra-te de que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar. É caprichoso e não quer o bem do seu autor. Ele acredita, e corretamente, que o seu autor pode retirar seu apoio a qualquer momento. Se ele te quisesse bem, ficaria contente, assim como o Espírito Santo ficará contente quando tiver te trazido para casa e não mais necessitarás da sua orientação. O ego não se considera parte de ti. Aí está o seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. Quando Deus te criou, ele fez de ti parte de si próprio. É por isso que o ataque é impossível dentro do reino. Fizeste o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Não poderias permanecer dentro do reino sem amor. E uma vez que o reino é amor, tu acreditas que está sem ele. Isso faz com que o ego se considere separado e pense que está fora do seu autor. Assim, falando pela parte da tua mente que acredita que tu estás separado e fora da mente de Deus. O ego, então, levantou a primeira questão jamais colocada, a questão esta, que ela nunca pode responder. Essa questão, o que tu és, foi o começo da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. Mas as mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, porque tu tens a resposta e o ego tem medo de ti. Tu não podes compreender o conflito enquanto não compreenderes o fato básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Todos já apelaram para ele, querendo ajuda em uma ou outra ocasião. De uma ou de outra forma, têm sido respondidos. Como o Espírito Santo responde verdadeiramente, ele responde para todo o sempre. O que significa que todos têm a resposta agora. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar o seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e que tu acredites nisso. A não ser que acredites, não estará do seu lado, e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha e si mesmo dentro de tua mente, o ego volta-se para seu corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de ti. Isso faz parte do corpo, o amigo do ego. É uma aliança aberta, baseada na separação. Se estiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo, porque estar a favor de uma aliança de medo. O ego usa seu corpo para conspirar contra a tua mente, porque o ego reconhece que seu inimigo pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti. Eles se unem com um ataque conjunto. Talvez essa seja a forma mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente que é real, de que a mente é um instrumento de aprendizado do ego. E além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso, ninguém em sua mente certa acredita nisso. Ouve então a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável de seu reino, e ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe, só isso é real. Tens escolhido um sono no qual tens tido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Desperta! Não sobrarás nada do que teu sonho quando tu o ouvires, porque
despertarás. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e eles te confundem. Entretanto, isso só acontece porque estavas dormindo e não sabia. Quando acordares, verás a verdade em torno de ti e em ti, e não mais acreditarás em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para ti. No entanto, o reino e tudo o que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. No reino, a certeza perfeita quanto ao lugar onde estás e quanto ao o que és. Não há nenhuma dúvida, porque a primeira questão nunca foi perguntada. Tendo então sido totalmente respondida, ela nunca existiu. Só o que é vive no reino, onde tudo vive em Deus, sem questionamento. O tempo gasto com questionamento no sonho, cedeu lugar à criação e à sua eternidade. A tua certeza é como a de Deus, porque és tão verdadeiro quanto ele é. Mas o que uma vez foi certo em tua mente, veio a ser apenas a capacidade para a certeza. Antes de a gente passar para o item 8, uma coisa interessante que o ego costuma fazer com a gente, né? Além de tudo isso, colocar o corpo contra a mente, dizer que você é um corpo e você acredita piamente que você é um corpo. Quantas pessoas perdem o tempo na vida dela buscando o corpo ideal, projetam no corpo a perfeição que elas querem ser, sem saber que o corpo é um veículo e não a causa primeira de quem tu és, né? E aí a gente perde tanto tempo na busca da perfeição e expor essa perfeição através do corpo, que a gente não se volta para as coisas verdadeiramente de quem somos. E assim o ego ganha, né? É assim que ele usa para poder persuadir as mentes mais adormecidas e não deixá-las despertar. Uma outra forma que o ego usa é assim: quando ele percebe que a pessoa já está em um nível de despertar, que a pessoa já está enveredando para ouvir mais o Espírito Santo, o eu superior, que já está abrindo mão de muitas das leis egóicas, né? O ego é engraçado que ele usa tudo aquilo que você quer para empreender no seu despertar espiritual a favor dele. Então, é muito doido isso, mas ele faz com que você acredite que você quer evoluir espiritualmente, mas na verdade ele coloca na sua mente quantas pessoas não pensam assim. Ainda que pensem em sigilo, em segredo e nem sabem que pensam assim. O ego coloca na mente assim, ó. Hoje, vamos lá. Como é que era antes dessa atual realidade que nós estamos vivendo, que muita verdade está vindo à tona através de várias fontes de canalizações. Antes de estarmos nesse período de transição planetária, o ego dizia assim: olha, se você se espiritualizar, você vai perder tudo. Toda pessoa espiritualizada é uma pessoa que pede favor, que é mendigo, que olha aí como é que Jesus vivia descalço. Ele cria uma realidade que a gente sabe hoje que não é real, porque sim, o dinheiro faz parte do fluxo do divino criador e, portanto, é nosso aliado, não é nosso inimigo nessa busca espiritual, mas isso foi dito por muitos e muitos anos. E o ego trouxe isso no nosso coletivo, no nossa mente coletiva, da nossa psique coletiva, vamos colocar assim, por conta de uma necessidade da época lá medieval, onde os sacerdotes, a Igreja Católica, precisava, eu vou usar a palavra roubar, que na verdade foi, mas foi um roubo onde as pessoas furtar, né? As pessoas quiseram entregar todo o seu ouro por conta daquela passagem que a gente hoje, lendo a Bíblia, ainda que a Bíblia não, enfim, não vou falar da Bíblia agora, mas tem uma passagem lá na Bíblia que fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus.
Isso foi dito com relação ao apego e não com relação à condição financeira daquele ser que estava ali conversando com Jesus naquela passagem. E aí isso foi utilizado pelos egos dos sacerdotes que precisavam tirar dinheiro e fortuna daqueles que estavam bem afortunados, mas estavam morrendo. Dizia assim, olha, e aí vieram as santas indulgências, vamos vender um terreno no céu, coisa. E isso passou de geração para geração no imaginário coletivo e ainda tinha muitas pessoas que estavam vivendo essa crença egóica de que se você tem muito dinheiro, você então não alcança o reino dos céus e se auto-sabotando. Recebia excelentes promoções no trabalho, era um excelente profissional, mas na hora que era promovido virava o pior profissional da empresa a ponto de ser demitido e nunca galgava aquela fortuna que era merecedor. Isso não aconteceu com uma, nem com duas, nem com três, mas com milhares. Eu conheço alguns que chegam a um determinado período ali, ó, um determinado momento da carreira profissional, faltando muito pouco para conseguir virar a chave, voltam para a base da pirâmide. E voltam para a base da pirâmide de Maslow por uma simples autossabotagem. Por conta dessas crenças. E a gente já sabe o poder das crenças, mas que o ego faz isso. Então ele manipula. Ele, de uma certa forma, traz à nossa mente ideias não, quase que nenhuma são ideias espiritualizadas, porque ele vê a centelha divina como uma perda de poder. Se é ele que está no controle, se nós tirarmos o controle da mão dele e entregar a centelha divina, ele vai perder o poder e ele vai ter que ser a expressão do que a centelha desejar que ele seja. E ele não quer expressar nada, ele quer se auto-expressar. E aí, nesse período de iluminação que o planeta Terra recebeu, muitas pessoas entenderam que não é necessário ser pedinte para evoluir espiritualmente. Sim, o dinheiro é uma energia positiva, poderosa e que todos nós merecemos. Massa! A gente começou a entender isso e dos anos, sei lá, 98 para cá, isso ficou muito mais aberto. Aí a gente teve inúmeros treinadores mentais que vieram trazer luz para todos nós, Luiz e Rei, e aí vieram tantos outros, americanos, muitos deles americanos, alguns brasileiros, e nos dias atuais a coisa está bem mais intensa. E aí entendeu-se a questão das crenças, e vamos lutar contra as crenças e coisa e tal, mas aí vem o ego sorrateiramente, e aí você tem o entendimento, né, de que as coisas elas se manifestam através da centelha divina. O professor Hélio fala muito isso, né? Quem colapsa a função de onda é o eu superior, não é o eu inferior. Quem é o eu inferior? O ego. Quem colapsa a função de onda, ou seja, quem faz com que a manifestação aconteça, é o eu superior. E o eu superior só vai fazer isso se houver um bem maior. Então, você quer ganhar na Mega Sena, mamãe? Qual é o bem maior disso aí? Qual é o bem maior? E aí, o que é que o ego faz? O ego é inteligentíssimo. Ele entende isso. Então ele pega. Só que como que o ego vai enganar a centelha? Não vai. Não tem como. Ele pega o colapso que está acontecendo num determinado período de tempo na sociedade e diz que esse é o bem maior. Então, se é fulano for ganhar na Mega Sena, fulano vai inventar a melhor vacina da pandemia, vai inventar, vai usar o dinheiro para isso. Só que, na verdade, quem está negociando com o seu eu superior é o ego. E você não se dá conta disso. E você realmente acha que o que você quer é algo para o bem maior. Mas
você está sendo manipulado pelo seu ego, sem perceber. Difícil isso de entender, né? E as pessoas que não conseguem alcançar o que elas querem, e elas entendem que o que elas querem, o que elas desejam, o que elas querem manifestar é para o bem maior, mas existe uma manipulação por detrás disso daí, existe uma vontade egóica de resolver algum tipo de problema pessoal para o ego, que está atrapalhando o ego. E a centelha nunca, nunca vai fazer com que uma manifestação seja para fins egóicos. Isso a gente tem que ter em mente. Porque a centelha quer o bem maior. E às vezes é um bem maior para a tua evolução. Então, vamos lá. Você hoje vive, não sei, vamos colocar assim, você vive em uma casa que os seus vizinhos são barulhentos e que eles te incomodam, e nananana, enfim, alguma coisa assim muito ruim no seu condomínio. Mas existe um propósito do seu eu superior para que você esteja ali. Então, não vai ter manifestação para o bem maior que lhe tire dali, para que você não tenha mais a relação com esses vizinhos. Você precisa entender com o seu eu superior qual que é o propósito do aprendizado dessa vizinhança barulhenta que você está. Qual é o aprendizado que o seu eu superior quer que você receba naquele trabalho que você não suporta mais? Com aquele chefe que você não aguenta mais? Tem algum propósito? Então, se você quer acelerar a sua manifestação, conversa com seu eu superior. E faz todas as limpezas do seu campo e as instalações depois dos seus aprendizados. Não tem para onde correr, né? Tem que olhar para dentro. Só assim você vai estar livre do domínio do ego. Porque quanto mais você buscar conquistar os seus objetivos através daquilo que o ego acha que é bom para você, caramba, mas você vai ficar perdida. E hoje eu tô sem copo. Aliás, tá até o copo aqui atrás, ó, nem vi. Hoje eu fiquei sem luz, Lu. Memphis e Soninha sabem que eu comentei antes de você entrar. Fiquei sem luz, menina. Aí quando a luz chegou, foi uma correria, viu? Toma banho, lava o cabelo, seca o cabelo. Aí a água tá até quente, porque quando eu enchi, ainda não tinha gelado o purificador, enfim. Mas tem até um copo ali atrás, eu nem tinha visto. Hoje foi uma correria danada. Vamos em frente. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais, não realizações. Gente, vamos lá. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos, as capacidades são sem significados. É curioso que o perfeito agora tenha que ser aperfeiçoado. De fato, isso é impossível. Lembra-te, porém, de que quando te pões em uma situação impossível, acredita que o impossível é possível. Percebe? As capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizestes. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las,
mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. O Espírito Santo é o teu guia, mas quem vai comandar a tua nau é tu e ninguém mais. Isso te deixa a cargo do reino, tendo ambos um guia para achá-lo e um para conservá-lo. Tens um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca se desviará dele de modo algum. Portanto, tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada e que si mesma demonstra que não está escravizado. Eu acho engraçado que tem uma passagem que Cristo diz assim, que Jesus diz assim, tu estás em uma cela, preso, acorrentado, onde as suas algemas estão abertas e as suas celas não têm cadeado, mas tu te mantens encarcerado. Não existe cárcere, não existe carcereiro, mas essa é a sua principal ideia de onde estás. E aí eu me lembrei, quando ele fala isso, eu me lembrei muito na hora, e agora falando de novo, eu lembrei mais uma vez da forma como um adestrador adestra um elefante. O elefante chega pequenininho no circo, e aí pequenininho ele pega um tronco bem grande, finca no chão, bota uma corda, prende no pé do elefante pequenininho, e ele não consegue sair de lá. Ele tenta, 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 e ele não consegue sair de lá. Só que o tronco, que era grande para um elefante pequeno, é um tronco minúsculo para um elefante adulto. E quando esse elefante criança se torna adulto, ele simplesmente não tenta sair do tronco, porque ele acredita que é impossível. E ele se mantém preso a nada. Imagina. Quem é o elefante? Tem que tirar essa corda dos nossos pés. Não existe tronco para nos segurar. Estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar nesse tipo de situação. Meu Deus, estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estavas errado. E isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmo a consciência da própria perfeição. E assim estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Isso é claro. Por que Deus vai lhe tirar de uma situação de problema se você é a imagem e semelhança dele? Ele não precisa. Você não precisa. Porque você é o seu milagre. Esse tipo de raciocínio em que se engaja o ego. Deus, que sabe das suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção de que o ego pensa tê-lo afrontado. É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade, está em um patamar acima. O Espírito Santo demonstra que não existe. Esse patamar de desigualdade não existe. A fidelidade às premissas é uma lei da mente e tudo o que Deus criou é fiel às suas leis. Porém, a fidelidade a outras leis também possível, não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque tu as fizestes. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? É possível que Deus perca a sua própria certeza? Eu disse frequentemente o que tu ensinarias, tu és. Que tu ensinarias, tu és. Querias tu que Deus te ensinasse que tem pecado? Se ele confrontasse o ser que tu fizestes com a verdade que ele criou para ti, o que poderia ser então medroso?
Duvidarias da tua mente certa, que é o único lugar onde pode achar a sanidade que Deus lhe deu. Deus não ensina, ensinar implica uma falta, que Deus sabe que não existe. Deus não é conflitado. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o imutável. A separação não foi uma perda da perfeição, mas um fracasso na comunicação. Uma forma de comunicação áspera e estridente surgiu como a voz do ego. Ela não poderia estilhaçar a paz de Deus, mas poderia estilhaçar a tua. Deus não a silenciou, porque erradicá-la seria atacá-la. Sendo questionado, ele não questionou, simplesmente deu a resposta. A resposta é o teu professor, o Espírito Santo. E aí, para a gente entrar nas lições do Espírito Santo, pelo horário, eu acho melhor a gente entrar na próxima segunda, né? Já são 10 horas, vocês já estão cansadas? Hoje é sexta-feira, sextou, em pleno ano de 2022, a primeira sexta-feira do ano? Não, a segunda, né? A segunda, né? É a primeira ou a segunda, gente? A primeira sexta-feira do ano! Ah, que lindo, mamãe! Pois então, na primeiríssima sexta-feira do ano, conversando sobre o Cristo, não tem coisa melhor, né? Fala aí, Soninha. Não, só abrir para responder. A primeiríssima. A primeira aula do ano. Primeira leitura. Primeira leitura do ano. E eu só tenho, e eu sempre falo isso, eu só tenho a agradecer por esse livro ter aparecido na minha vida, porque se não fosse um curso em milagres, muito do que eu sou hoje, certamente eu ainda estaria entrando nos eixos, assim, sabe? Ainda estaria na busca evolutiva. Eu não evoluí maravilhas, não. Eu estou no meu caminho evolutivo, mas se eu No tive seu um. tempo. No meu tempo. Mas se eu tive um salto quântico na minha vida, esse salto quântico foi através desse livrinho. Esse livrinho deu um upgrade sensacional e gigantesco. Eu sou muito grata a Sananda, Jesus, Micael de Ébano, ou de Ébano, de Nébadon. Nébadon, segundo Urântia. O nome que a gente queira dar ao nosso irmão mais velho, lindo, como ele mesmo se apresenta aqui no livro. Sou muito grata a ele. Muito, muito, muito. Por nos aproximar, por nos trazer pessoas sempre iluminadas no nosso dia a dia e por estar sempre presente, amorosamente, quando a gente convida ele para entrar no nosso pensamento, para trazer uma resposta, ainda que a gente possa falar a hora que a gente quiser com o Espírito Santo, nosso eu superior, mas é impressionante como o mestre dos mestres, o grande Cristo planetário, sempre está à nossa disposição. Então, sim, se na hora a dúvida chegar, chame Cristo, chame Jesus, chame o nome que você desejar, e ele vai responder. Ele sempre responde. Assim como o Pai Supremo, né? Papai do céu, como eu gosto de chamar. E vocês estão tão caladas hoje. É porque a gente vai abrir o vídeo hoje pro YouTube, vocês estão bonitinhas, né? Tá bom. Então eu vou encerrar a gravação para vocês ficarem à vontade a falar o que vocês quiserem, tá? Espera aí que eu vou encerrar a gravação. Para quem estiver assistindo depois, uma boa noite, um beijo e um queijo. Até segunda.